Um padrão típico de comportamento da maior parte das pessoas é diante do menor desconforto, já querer se afastar daquilo e se distanciar. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Você está lá de boa na sua casa e daí de repente queima a lâmpada. Opção número 1, troca a lâmpada. Opção número 2, troca de casa. Opção número 3, se joga no chão, se descabela e culpa a política, o governo, o país, a educação dos seus pais. Não, brincadeira. Não, o que eu quero dizer é que diante do menor desconforto, a maior parte das pessoas tenta se afastar daquele problema, seja de um relacionamento com uma amiga que pensa diferente, um namorado que não atinge as expectativas, ou até mesmo um chefe, aquele chefe um pouquinho mais violento, aquele chefe um pouquinho que chega falando de uma maneira mais grosseira com você, e aí em vez de você se fortalecer para lidar com aquela situação, você simplesmente diz, eu não mereço passar por isso, eu vou me afastar dessa situação, eu não vou ficar dentro desse relacionamento, eu não vou ter uma amiga desse jeito, eu não vou trabalhar em determinado lugar, eu não vou frequentar esse grupo da igreja se o padre não faz... Você sabe qual que é o mais incrível de tudo isso? Que se o problema é você, onde você for, você vai estar. Então não adianta você ficar trocando os lugares ou trocando as pessoas à sua volta, se o grande desafio é você. Se a equação maior do problema é você. E eu lembro de uma situação muito similar quando eu vivi isso, que eu comentando com a minha mãe, né, falando, mãe, o pessoal lá da igreja falou isso de mim e tal, e o pessoal da fanfarra também, e aí o pessoal do vôlei também falou isso, mãe, mas nada a ver assim, sabe? O pessoal do teatro também disse que eu também sou desse jeito. E aí minha mãe falou assim, Andressa, então quer dizer que todos os seus círculos de relacionamento estão dizendo pra você que você é desse jeito, e o problema é todos eles, não é você? Minha mãe sempre muito maravilhosa. Eu falei, nossa mãe, talvez a senhora tenha razão, o problema talvez seja eu. E por isso que eu tô trazendo esse tema dentro desse vídeo, porque eu garanto mesmo, em todos os meus mais de 10 anos de experiência em lidar com pessoas, que a maior parte dos teus problemas não estão, apesar de você culpá-los, não estão fora de você. Eles estão e são causados por você. E pelo seu jeito de lidar, pela sua falta de maturidade, infantilidade de repente em algumas coisas, ou até mesmo uma falta de habilidade, uma inabilidade que você tenha para lidar com comunicação, de conseguir se expressar melhor no que você diz, de entender que as pessoas não vão se moldar e fazer tudo o que você quer, do jeito que você quer, da maneira como você faria, sempre. Que as pessoas também têm os desejos e vontades delas, e não é só porque você considera aquilo certo que elas têm que se adaptar aos seus belos desejos e vontades. E entender isso, apesar de parecer muito óbvio, não é na hora que somos decepcionados, não é mesmo? E aí a proposta principal é pensar, a maior parte dos meus conflitos hoje, eles são de alguma maneira influenciados por mim? De alguma maneira, o problema da situação acaba sendo o jeito que eu lido com eles, a maneira como eu recebo, o jeito que eu impulsiono, o jeito que eu reajo ao que acontece. E aí vale uma reflexão. Vale entender que não importa o quanto você mude de relacionamento, não importa o quanto você mude de casa, de bairro, sua vizinhança, seu trabalho, seu emprego, sua profissão, seu círculo de amizades. Se o problema for você, onde você for, você vai estar. Então é melhor que você se dedique a você, que você pare, pense, reflita. Faça um exercício de talvez questionar, por exemplo, esse exercício é maravilhoso. Questione aí 3, 4 pessoas que convivem muito com você e peça para elas que elas digam aí o que incomoda. Chega assim para uma amiga sua, para um colega, para um marido, para um chefe, para alguém que convive diariamente com você e pergunta assim, o que eu faço que te incomoda? E a partir daquele momento você começa a pautar e você vai ver que isso vai entrar num quadro de repetição, igual aconteceu comigo. E vamos imaginar que eu seja tipo a sua mãe, entendeu? Como a minha mãe foi pra mim. E aí ela disse, faça uma reflexão. Se em todos esses lugares você tem exatamente os mesmos problemas, provavelmente você é a causa deles. Então vale a pena olhar de frente e não mais fugir deles, mas resolvê-los. Porque onde você for, você vai estar.